Fala galera do Fletal, tudo beleza aí com vocês? Nós estamos aí na apresentação do Virtus, versão sedã do Polo. O carro foi redimensionado aí para ser um sedã, né? Então não é só um Polo com enxerto na traseira. O carro ganhou também 85 milímetros de entre-eixos, dá para ver aí bem nessa foto aí o balanço traseiro longo também, né? Nós tivemos a apresentação do carro que aconteceu na Avenida Tabapuã, na zona oeste de São Paulo, e a gente vai trazer alguns dados e informações que nós temos. Mas, antes de mais nada, vamos olhar com detalhes aí a traseira, né, que é o grande diferencial aí do Virtus. Dá para ver aí essa lanterna bem ao estilo do Audi A4. Dá para o trabalho também de spoiler ali na porção superior da tampa do porta-malas para reduzir um pouco o arrasto aerodinâmico. Um cuidado que também tiveram aí, tanto em termos estéticos quanto design, com o caimento da coluna C, aí uma coisa bem sofisticada. Temos aí o mestre Bob Sharp aí abrindo o porta-malas, e aí uma coisa interessante, a gente tem aí um step convencional com pneu 185/60/15, e é um porta-malas gigantesco com 521 litros. Para você ter uma ideia, isso é o maior porta-malas que existe no Brasil hoje, comercializado pela Volkswagen no sedã. É maior do que, por exemplo, do próprio Passat, e é lógico que maior do que o Jetta também, né? Então a gente está olhando aí em detalhes. Essa tampa ela pode ser disposta em dois níveis, então você consegue ter um compartimento ali protegido para algumas cargas mais delicadas, além dessa rede aí, né? Você consegue ver aí também o sistema de fechamento tradicional aí com o sistema de pescoço de ganso. Muita gente pergunta por que não usa o sistema pantográfico. Bem, o sistema pantográfico consome muito espaço no acesso ao vão, né, de entrada, então é um toma lá da cá, você perde um pouco de acessibilidade, né, ao compartimento de carga. Mas aí um pouco de detalhes, veja como ele recebe bem a luz, né, essa carroceria vincada, aí, uma assinatura bem recente aí dessa nova geração da Volkswagen, que vem de alguns anos para cá, de cerca de 3 anos para cá, né, os vincos bem recortados, bem agudos. Um desenho de coluna C aí bastante elegante. E aí tem um detalhe aí na janela traseira que você consegue ver, na janela lateral traseira, que é esse quebra-vento falso para permitir o abrimento total da janela. Espaço traseiro com um ganho de 85 milímetros de entre-eixos, ficou excelente, dá para ver aí o espaço que sobra para frente, né, do joelho ali do passageiro. O Virtus, como Polo, conta com saída de ventilação ali entre os bancos, algo que é bem bacana, um recurso que falta inclusive no Civic, por exemplo, né, de atual geração. Aí temos o sistema basculante aí nos bancos, permite você carregar algumas cargas mais compridas. A forração é basicamente a do Polo, com a diferença de que é uma cor mais clara aí na porção central. O painel é essencialmente o mesmo do Polo. Aí a gente está vendo a versão com Active Info Display, opcional da topo de linha, né, com aquela tela de 10 e 25 polegadas, totalmente personalizável. Mas da coluna bem em diante é essencialmente o mesmo carro que o Polo, né? A diferença aí, em termos de motorização, é que para o Virtus, um carro maior, a motorização 1.0 aspirada sai da cartela de opções. Então no cardápio a gente tem 1.6 aspirado e o 1.0 TSI Turbo Downsized, aí com a nomenclatura 200 TSI, segue os dados aí tanto de potência quanto de desempenho aí que você consegue acompanhar na tela. Então o carro já tem uma proposta um pouquinho mais premium do que o Polo, apesar de partir da mesma base. Bom, a estrutura do Polo e do Virtus é essencialmente a mesma, MQB. Você consegue ver essa faixa vermelha que está ali no assoalho, demarcada são os 85 milímetros a mais que o carro apresenta de entre-eixos. Processo de fabricação bastante similar, com exceção, lógico, desse trecho mais longo do assoalho. Em laranja estão destacadas as peças que são exclusivas do Virtus, né? Então a gente tem aí um entre-eixos um pouco maior, então toda essa seção central aí do assoalho é uma peça exclusiva do Virtus, diferencia-se do Polo, portanto. É lógico que também na parte traseira do monobloco a gente tem um fechamento, né? O Polo, sendo um hatch, não tem todo esse acabamento estrutural que a gente está vendo agora, que o Virtus tem. Então isso também, além de estruturar o carro, em termos de porta-malas, também aumenta a rigidez da torção. Embora a gente não tenha esse dado em mãos,
a Volkswagen ficou de levantar para a gente o dado, a gente sabe que o Polo tem 21.000 Nm por grau, isso é bastante coisa, para você ter uma ideia, o Argo está na casa de 17.650. Com esse ganho estrutural ali do fechamento, certamente a rigidez da torção é maior no caso do Virtus, mesmo tendo um entre-eixos mais longo. Aí da coluna B em diante é basicamente o mesmo que o Polo, é lógico, exceto essa porção do assoalho ali que corre por baixo do banco do motorista, até chegar próximo à região da pedaleira, que é ali a região, vamos dizer assim, dura entre a pedaleira e o centro do eixo dianteiro. É a região que a MQB é igual, rigorosamente igual aí em todos os veículos derivados da mesma plataforma. Então a gente já sabe, uma plataforma extremamente moderna, feita com mais de 50% de aços de ultra de alta resistência, com grande presença de carbono, muita coisa formada a quente e um processo de solda aí guardado a 7 chaves aí, que é o que garante uma rigidez da torção gigantesca combinada a um peso muito baixo. Bom, pessoal, existem várias perguntas que a gente não tem resposta ainda em relação ao Polo, né? Preço, por exemplo, a gente estima algo na casa de entre 60 e 80 mil, considerando que o Polo parte de 59 mil reais, chega aí até a casa dos 69 mil reais, né? Então, mais ou menos 10 mil a mais ali é algo que a gente está estimando, até porque o Polo apresenta algumas coisas que são diferentes, exclusivas dele. Por exemplo, o sistema de consulta ao manual, ele tem um aplicativo que a Volkswagen está estreando mundialmente, aí no caso do Virtus, no qual você pode, por exemplo, no caso de uma avaria, uma luz de check engine, você usa esse aplicativo, fotografa o painel, pergunta para o aplicativo o que é, e aí o sistema de inteligência, usando o sistema Watson da IBM, faz uma pesquisa e traz a resposta para você aí de forma imediata. Então, é um carro que tem algumas melhorias, alguns avanços em relação ao Polo, está estimando aí mais ou menos essa diferença de preço. Versões a gente, embora não tenha em mãos ainda, deve ser as opções Comfortline e Highline na versão TSI, e a 1.6 fica na versão básica, né, sem a opção de câmbio automático, que fica somente no topo de linha. E lógico que a gente não sabe ainda como é a dinâmica, né, com esse entre-eixos maior, mas dá para presumir, considerando a dinâmica do Polo, um carro com uma calibragem de suspensão bastante macia se comparado ao Golf, né, então a gente já dá para ter uma ideia aí do que esperar em relação ao Virtus. Pessoal, por enquanto é só isso, é um vídeo bastante curto, uma apresentação realmente bem sucinta, foi um contato muito breve, não pudemos dirigir. O lançamento do Virtus acontece no comecinho do ano que vem, aí a gente vai trazer a nossa tradicionalíssima avaliação aí bem completa com todos os detalhes, incluindo os preços que a gente não tem ainda em mãos. Se você quer saber mais sobre o Polo, não esqueça que a gente tem uma avaliação bem completa aqui no canal. Você pode procurar novo Polo Flatout ou Polo TSI Flatout no sistema de busca do YouTube, que você vai encontrar o teste. Recomendo muitíssimo aí que você assista, que está bem legal, muito completo mesmo. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês aí e um abraço.